Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu queria agradecer a audiência e a parceria de vocês aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Hoje eu recebo o Dr. José Antônio Diniz, ele que é CEO da ConnectGene. A gente vai falar sobre testes genéticos que a cada dia mais tem se valorizado aí na questão de encontrar saídas para tratamentos mais assertivos em várias áreas, e é isso que o doutor José Antônio vai explicar para a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da JP News Fortaleza. Eu chamei o senhor de doutor porque, só para poder passar um briefing aqui, o doutor José Antônio é doutor em saúde pública, né, pela Fiocruz, diretor-presidente da Fiosaude e cofundador da ConnectGene, que são esses testes genéticos. Então, eu queria que o senhor desse uma explanação, uma abertura para poder explicar para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo podcast, o porquê que chegou até essa questão dos testes genéticos, doutor. Ok, Patrícia, é um prazer poder falar com seus ouvintes, com você nessa manhã de sábado. Na verdade, tudo isso começou com o projeto Genoma Humano, que foi um projeto que envolveu cientistas do mundo todo, centenas de cientistas do mundo todo. Começou em 1990 e terminou em 2003. E em vez de uma viagem ao espaço, foi uma grande viagem ao homem para dentro de si mesmo. Foi a primeira vez que nós conseguimos, então, identificar todos os genes do Homo sapiens, todos os genes humanos, né? E a partir daí, de 2003, você vê que não é tanto tempo assim, não tem 20 anos, começaram a se desenvolver estudos relacionando os nossos genes com várias questões, com a predisposição a desenvolvermos doença, com a predisposição genética, a forma como nós metabolizamos carboidratos, principalmente como nós metabolizamos medicamentos, ou seja, todos os dias estão sendo estudados, principalmente na oncologia e também no estudo dos cânceres e na reação que as pessoas têm aos tratamentos e mesmo no auxílio ao diagnóstico. A genômica vem contribuindo sobremaneira para o que nós chamamos de medicina personalizada, hoje chamada ainda mais de medicina de precisão, né? Porque, de fato, nós somos iguais em 99,5% dos nossos genes. Esse meio por cento é que nos faz diferentes, que nos faz únicos, desde a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, até esses aspectos todos relacionados à nossa saúde. E esse 0,5% pode ser a cerejinha do bolo, né, no tratamento mais assertivo. Dentro desse 0,5% que tem todas as ricas informações genéticas que os estudos vão relacionando quais são os genes que interferem nos vários aspectos para desenvolvimento de doença, para metabolização de alimento ou para processamento de medicamentos, enfim, principalmente na área da saúde é onde mais cresce os conhecimentos advindos do projeto Genoma Humano. Mas não é só na área da saúde, é na pesquisa pura, é também na agronomia, na ecologia, em várias outras áreas. Mas eu queria continuar no tema saúde. O meu pai teve um tumor cerebral, um câncer de cérebro incurável chamado glioblastoma. E não tem cura, não tem tratamento. Em 100 anos a medicina não conseguiu evoluir em nada, mas ele tinha esse 0,5% de esperança no caso de uma mutação desse tumor, né? Para poder receber uma quimioterapia mais direcionada para o caso dele e dar uma melhor sobrevida aí para ele. Infelizmente ele faleceu, mas ele chegou a fazer esse teste pelo hospital, Beneficência Portuguesa, que foi para o exterior para poder detectar se ele tinha essa mutação no tumor, né? Como vocês têm trabalhado nessa área da oncologia, doutor? Então, a minha empresa, ela não se ocupa de testes diagnósticos, mas é onde, na oncologia, onde mais cresce justamente não só os testes que identificam a predisposição para a gente desenvolver câncer, como também a evolução dos tumores, como foi o caso do teste que o seu pai fez, para que se escolha, inclusive, na oncologia, onde os tratamentos farmacológicos são mais deletérios, né? Apresentam efeitos mais deletérios. Então, a farmacogenética é mais importante ainda nesses casos. Eu vou lembrar um exemplo que todas as pessoas vão identificar. Você lembra quando a Angelina Jolie fez um teste de 2 genes, BRCA1 e BRCA2, que eram marcadores para câncer de mama e para câncer de ovário, né?
Então, ela identificou que ela tinha 80, a avó dela tinha morrido de câncer de mama, a mãe tinha morrido de câncer de mama. Ela fez esse teste que identificou que ela tinha 87% de chance de também desenvolver. Foi quando ela não vacilou e tomou uma decisão radical de tirar as mamas e os ovários, né? Então, hoje, naquela época, ela investigou apenas 2 testes. Hoje, já se sabe que tem 30 outros genes que também são marcadores para esse tipo de câncer. Assim como neste exemplo, né, há muitos outros estudos em vários tipos de câncer, mas não é do que se ocupa a minha empresa. O nosso laboratório ele trabalha mais para pessoas ajudar pessoas. Ele trabalha com teste de triagem genética neonatal, que é um teste, se eu puder falar dele agora, é um teste muito interessante. Ia ser até a minha próxima pergunta, porque eu ia entrar nesse assunto, porque a empresa do senhor oferece 3 produtos, né? E o teste da bochechinha que o senhor vai falar agora, né? Pode começar por ele, para poder explicar o que ele indica. Exatamente. Então, esse teste, ele é muito interessante porque o laboratório parceiro que desenvolveu esse teste, ele buscou identificar quais são as doenças graves, silenciosas e que se manifestam na primeira infância, mas que são tratáveis. Ou seja, que tem cura, que se você conseguir detectar precocemente, você tem altas chances de cura, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o teste do pezinho, ele analisa 6 doenças de cunho genético. O teste do pezinho ampliado, que acabou de ser aprovada uma lei agora, que amplia para cerca de 60 doenças, também de cunho genético, ele vai ser coberto pelo SUS a partir de junho desse ano, e o nosso teste, ele complementa esses 2 testes, analisando mais de 340 doenças, como eu disse, graves, silenciosas, e principalmente ele é importante porque são doenças tratáveis na primeira infância. Como é o caso do retinoblastoma, dessa notícia que nós assistimos recentemente no Fantástico, né? Da filhinha do Tiago Leifert e da jornalista Diana Garbin, que identificaram já um pouco tardiamente. Se feito logo depois do nascimento, nesse teste que é da bochechinha, porque também usa células da bochecha para fazer o sequenciamento genético, as chances de cura são altíssimas. Aliás, como eu disse, são doenças tratáveis, né, curáveis. O único câncer que é analisado no teste o único câncer é o retinoblastoma, por conta dessa possibilidade de altíssimas chances de cura se detectado ainda antes da manifestação da doença. Então, entre essas 320 doenças genéticas, uma delas pode ser esse tumor no olho? Exatamente. Então, na verdade, nós estamos falando de doenças raras, né? Mas quando a gente fala em doença rara, a gente sempre coloca isso como uma possibilidade distante da gente, né? Mas no Brasil estima-se que haja 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras, e 80% dessas doenças se manifestam na infância. Então, o teste, ele vê também, por exemplo, uma outra... Você ia fazer alguma pergunta? Desculpa. Não, eu queria entender se, dentro dessas doenças, o senhor poderia citar as mais frequentes, que elas podem ser detectadas através desse teste. Então, a atrofia medular espinhal é uma delas, uma que ficou famosa aí também, porque o tratamento glutárica, que é uma sensibilidade exagerada que o bebê desenvolve com a frutose, né? Não sei se você acompanhou o caso de uma jornalista de Minas Gerais, que ela falou, ela fez uma matéria, saiu no Instagram dela, que ela falava, eu matei os neurônios do meu filho. Ela não sabia que o menino tinha essa doença, essa variação para acidura glutárica, e ao dar a papinha de fruta, foi desenvolvendo isso, e foi um problema irreversível para a criança. Mas são doenças que as mais conhecidas são essas, porque elas são raras, os nomes normalmente são nomes científicos, né? E agora, infelizmente, o que ficou mais destacado foi o retinoblastoma, por conta desse drama aí que foi vivido pelo casal aí, Tiago Leifert e Diana Garbin. Doutor, eu vou pedir para o senhor repetir, porque houve uma falha aí na sua transmissão, quando eu perguntei sobre outras doenças. Então, acabou que a gente não entendeu quais eram as doenças. Tá. Então,
como eu te disse, são doenças raras, né, de nomes científicos que são poucas conhecidas, pouco populares. Mas tem uma doença que é a atrofia medular espinhal, que a criança vai perdendo. É uma doença degenerativa grave, né? Há um medicamento aí que custa alguns milhões e por isso ganhou a mídia também, porque nós temos alguns casos no Brasil. É E, conhecida além como disso, AMI, né? isso, conhecido como AMI, exatamente. E uma outra doença que também teve uma grande repercussão no ano passado, foi divulgada por uma jornalista da Globo Minas, em que ela falava da doença acidúria glutárica, né? Que é uma alergia que a criança desenvolve de maneira grave, que vai destruindo, inclusive, as células nervosas do cérebro do bebê. E ela fez até a manchete da matéria dela, era dramática, ela falava assim: eu matei os neurônios do meu filho, né? Então a criança nasceu normal, mas como ela não sabia que tinha essa alergia tão grave, ela acabou, ela mesma, ao dar uma papinha de frutose, quando entrou com a papinha de fruta, a criança desenvolveu essa doença. Isso poderia ter sido detectado também no teste da bochechinha. E qual que é a intolerância no caso dessa doença, doutor? Era frutose, frutose, se não me engano. Mas tem mais elementos também. Eu estou falando de uma maneira bem simples, viu? Agora, quais são os outros produtos, os outros 2 produtos que pela empresa do senhor é possível realizar? Então, nós temos um teste o teste da bochechinha é feito pelo principal laboratório de genômica do Brasil. Nós temos um teste que é feito em Londres, que é um teste de nutrigenética. Esse teste, ele analisa nossas variantes genéticas. Antes, é preciso dizer uma coisa, né? Nós somos a nossa genética e aquilo que a gente faz dela através dos nossos hábitos de vida, né? Genética não é destino. A gente tem como, através dos nossos hábitos, silenciar os nossos genes para que ele não se manifeste naquilo que a gente tiver predisposição a desenvolver algum problema, né? Então, esse teste nutrigenético, ele entrega 3 relatórios, um de nutrição, um de fitness e um de estresse e sono. O relatório de nutrição, ele é o mais rico, além dele olhar a nossa predisposição, a nossa sensibilidade ao sal, ao álcool e à cafeína, ele também olha algumas tendências a termos maior necessidade de macronutrientes, como é o caso de ômega 3, como é o caso de vitamina B e D. Por que é importante saber se nós temos sensibilidade aumentada ao sal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ingestão de sal, nós somos mais sensíveis a termos alteração na hipertensão arterial. Da mesma forma, se eu tenho uma alta sensibilidade à cafeína, eu vou ter alguma interferência na qualidade do meu sono se eu consumir muita cafeína, principalmente depois das 4, 5 horas da tarde. O teste, ele traz esses insights muito interessantes, então, inclusive algumas intolerâncias, a predisposição à intolerância ao glúten e a predisposição à intolerância da doença celíaca, né? A doença celíaca é o glúten, a lactose, desculpa. A intolerância ao glúten ao glúten é a celíaca. É a celíaca, é a doença celíaca. Doutor... e a lactose. Então, são insights importantes que ajudam o nutricionista, ajudam na pessoa que... Ela analisa também a forma como nós metabolizamos carboidratos. Então, se a gente tende a transformar carboidrato em açúcar mais rapidamente, então isso dá uma dica para que a nossa dieta seja menos rica em carboidratos processados, né? Enfim, como é que nós reagimos à gordura, quais são... E o relatório, ele traz dicas também de gorduras, as boas, as gorduras que a gente deve evitar, de acordo com as nossas variantes genéticas. No relatório de fitness, ele diz se a gente tem predisposição a ter melhor resultado com exercício de força ou com exercício de resistência, né? Muitas pessoas se esforçam demais na academia para ganhar massa muscular, mas às vezes é genética essa impossibilidade de ganhar mais massa muscular. Ele identifica também os genes que podem mostrar se nós temos uma predisposição aumentada à lesão. Outros marcadores genéticos indicam se a gente tem uma capacidade maior ou menor de recuperação, mais lenta ou menos lenta, né?
E o teste, o relatório do estresse e sono, ele informa também como é que a nossa capacidade de tolerar um trabalho sob estresse, além da qualidade do nosso sono, nosso relógio biológico, se a gente tende a produzir melhor de manhã, de tarde ou de noite. Esse é o segundo teste, né? O terceiro teste, nós tratamos dele no seu programa de Saúde mental. Sexta-feira, de ontem, né? Uhum. Que são os testes farmacogenéticos. Podemos falar dele se você quiser, Sim, ou sim, se você não quiser fazer, não tiver nenhuma pergunta em relação ao teste nutrigenético. Não, então, eu ia, antes de entrar na parte dos transtornos mentais, que os testes genéticos, eles, nós debatemos isso no programa de ontem, no Não Pira e Respira, no ar aqui pela Jovem Pan News Fortaleza às 10h30 da manhã, toda sexta-feira. A gente falou justamente que esses testes genéticos, eles podem direcionar o médico numa melhor conduta de tratamento medicamentoso para o paciente, né? Porque a gente sabe que esses medicamentos relacionados para transtornos mentais, às vezes eles acabam sendo muito testados no paciente antes de direcionar um. Mas antes de entrar nesse assunto, como o senhor falou sobre sono, a gente sabe que o distúrbio do sono é algo que traz grandes problemas, né, para muitas pessoas. Eu queria saber quais são as novidades de tecnologias aí em tratamentos que podem ajudar as pessoas a terem uma qualidade no sono. Hoje já tem, inclusive aplicativos, né? Vários aplicativos que ajudam as pessoas, e não são poucas as pessoas que sofrem com distúrbio do sono no Brasil, né? E alguns aplicativos, algumas técnicas de relaxamento, principalmente, que ajudam as pessoas que têm dificuldade com o sono. O teste genético, ele identifica, ele traz também insights a respeito principalmente de como a cafeína interfere na qualidade desse sono, mas também se a gente tem predisposição a ter uma maior ou menor dificuldade de desligar, de relaxar, de entrar num estado de descanso que é tão necessário para todo mundo, né? Mas principalmente na genética não são tão ricas assim as informações que podem ajudar ainda, né, porque os estudos estão sendo desenvolvidos, ajudar pessoas que sofrem de distúrbio do sono. Mas as pessoas que têm insônia e tomam medicamento para dormir, isso sim, os testes farmacogenéticos ajudam a pessoa a encontrar o medicamento que melhor funcione para ela e que tenha menos efeitos colaterais. Agora sim a gente pode falar sobre o que nós discutimos ontem no Não Pira e Respira, de forma um pouquinho mais resumida, mas que esses testes genéticos eles são importantes para poder direcionar uma medicação mais adequada no caso daquele paciente, né? Como isso é feito, doutor? Então, Patrícia, antes eu queria falar uma coisa, né, importante, fazer uma ressalva. Vários aspectos interferem na forma como nós metabolizamos medicamentos, né? Aspectos biológicos, aspectos imunológicos, a idade, o peso, a interação para quem toma mais de um medicamento e aspectos genéticos, né? Mas a farmacogenética, ela usa justamente os conceitos da farmacologia, os dois principais vetores, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética, que é a forma como nós absorvemos e como expelimos o medicamento, para nos classificar como metabolizadores normais ou intermediários, que é quando nós nos beneficiamos da dose da bula, e em classificadores ultra rápidos ou classificadores lentos, né? É isso que a farmacogenética faz. Ela tem alguns genes que indicam para o médico, o relatório é bastante amigável, mostrando para ele quais são os medicamentos que não vão funcionar para nós, quais são aqueles que o médico deve usar com cautela, e aquele que a dose da bula, se não houver outro tipo de restrição, deverá funcionar para a gente. Então, a gente falou muito ontem sobre os psicoterápicos, né? Mas não são só os psicoterápicos. Várias classes terapêuticas possuem medicamentos, os medicamentos mais importantes que são consumidos, por exemplo, os anestésicos, quimioterápicos, remédios para HIV, para tratamento da AIDS, remédios antidepressivos, antihipertensivos. Antidepressivos nós já falamos bastante ontem, os antipsicóticos, enfim. São informações preciosas para que o médico deixe de usar conosco, como você bem mencionou, a metodologia do ensaio e erro na hora em que vai
determinar a dose exata ou o melhor medicamento que funcione para nós. Então, a farmacogenética, como você também entendeu muito bem, ela melhora a assertividade das prescrições médicas, fazendo com que a gente chegue mais rapidamente ao medicamento que melhor funcione para nós. Até porque as medicações, né, direcionadas a transtornos mentais, muitas vezes o paciente ele serve de cobaia nos testes, né, para saber em qual ele vai se adaptar ou não. E muitos pacientes acabam desistindo do tratamento porque não aguentam mais testar medicamento, né? Então, é interessante realmente esse teste genético para poder direcionar melhor a medicação para depressão e ansiedade. Dentro da saúde mental, existem outros testes que podem ser direcionados a outras doenças dentro dos transtornos mentais? Sim, na verdade o painel ele é bem amplo. Como eu te disse, talvez porque justamente esse sofrimento que você mencionou seja muito grande, mutila as pessoas, tiram elas do convívio social muitas vezes, né? Então há medicamentos para síndrome do pânico que são testados, há medicamento para TDAH, há medicamento para esquizofrenia, ou seja, na psiquiatria é onde há mais medicamentos testados, é onde os psiquiatras, já no Brasil também, são os que mais têm utilizado os testes farmacogenéticos atualmente. As duas especialidades mais importantes é a psiquiatria e a cardiologia, por conta do grande número de medicamentos que já estão testados. Um dos testes que nós oferecemos, que ele é específico para dor e saúde mental, analisa 140 medicamentos ligados à psiquiatria. Então, você vê que abrange vários problemas de saúde mental. Transtorno bipolar, síndrome do pânico, que eu já mencionei, e ansiedade, e esquizofrenia, né? Sem falar da depressão. Muitos pacientes têm depressão resistente a tratamento, né? E demoram muito para encontrar um medicamento mais adequado. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a medicina de precisão, direcionado aí aos idosos, né? Que estudos relacionam ferro e colesterol à perda de memória e associam aí exercícios físicos à proteção da saúde cognitiva do cérebro, já que a gente está falando sobre saúde mental. Mas eu queria jogar agora para os idosos. Esses testes, eles servem para quê nesse caso? Para poder mostrar o quê para esse idoso? Olha, ele mostra, além de como que a alimentação também interfere na qualidade dessas outras questões de saúde, né? Na qualidade não apenas do sistema cognitivo, né? Mas como o exercício físico pode contribuir para que ele tenha um melhor resultado, O exercício físico deveria ser prescrito por todos os médicos, independentemente do que diz a nossa genética, né? Porque isso já está mais do que comprovado que isso é importante, né? Então, o teste genético, na verdade, ele é coadjuvante naquilo que eu falei, de indicar qual é o exercício em que a pessoa pode se dar melhor, e se ela tem uma predisposição aumentada à lesão, por exemplo, ela tem que tomar um cuidado maior nos alongamentos, no fortalecimento de determinadas regiões musculares. Eu mesmo, quando eu corria, eu tinha muita lesão de panturrilha, né? E eu não sabia dessa informação, e meu teste apontou que eu tenho predisposição aumentada à lesão. Não chegou especificamente à panturrilha, mas já há testes que descem para regiões musculares, né? Mas eu poderia, por que essa informação seria preciosa? Para que eu alongasse melhor, para que eu fortalecesse mais minha panturrilha, para que eu evitasse essas lesões. Então, o teste, ele não é redentor para trazer uma bola de cristal para as pessoas, mas ele traz muitas informações que são únicas, que são nossas, que são próprias da nossa pessoa, porque nós somos diferentes de acordo com os nossos genes. Únicas e de forma preventiva, né? Porque quanto Sim. mais cedo você detectar algo que você possa resolver dentro do seu organismo, na sua saúde, e se esse teste genético, ele dá essa possibilidade, essa oportunidade, é incrível, né? Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, no Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais uma entrevista especial deste sábado. Até uma próxima. Muito obrigada, viu, doutor? Eu te agradeço a você, seus ouvintes, e tenha um ótimo dia. Eu vou para o intervalo rapidinho e volto já já.